Senhor, irmãos, bom, mais um dia aqui para falar desse cara incrível chamado Jesus. Quero que os irmãos abram comigo em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que tem como título No Caminho de Emaús. Eu vi isso na live hoje. É Deus, doido. Lucas 24, a partir do versículo 13. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Bom, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E se aproximando do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está se afindando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Eu quero falar a respeito do ponto focal. Pode se sentar, irmãos, por favor. Eu quero falar a respeito hoje do ponto focal dessa passagem, que fala muito a respeito do propósito de Jesus. Do propósito de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar, no dia em que ele ressuscitou.
E o propósito dele foi cumprido antes da sua morte e depois da sua morte. Sabe por quê? Porque ele foi ao resgate daqueles que tinham abandonado o propósito que ele próprio tinha deixado para eles. Então o propósito de Cristo sempre foi e sempre vai ser resgatar aqueles que vão fora daquele propósito que o próprio Jesus deixou para nós. Isso é claro. Ele tinha acabado de ressuscitar e ele foi no meio daquela estrada de 11 quilômetros junto com aqueles discípulos que tinham esquecido do que ele tinha falado, porque ele tinha o desejo de resgate. Ele tinha o desejo de resgate. Ele teve uma atitude de resgate. Aqueles discípulos andaram com ele, ficaram com ele, comeram com ele, mas esqueceram do que ele tinha dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E mesmo assim ele foi. E às vezes a gente pensa que ele nos deixa, mas mesmo nós o abandonando, ele continua atrás de nós, falando: filho, eu estou aqui do seu lado, independente se você não quer, independente se você está abandonando, eu estou aqui, porque uma hora os seus olhos vão ser abertos, uma hora você vai voltar para o teu propósito, para aquilo que eu te deixei. E algo interessante é que Jesus não chegou nos discípulos falando: por que vocês abandonaram aquilo que eu estava dizendo? Por que vocês abandonaram as promessas que eu tinha na vida de vocês? Não! Jesus não fez isso. O que Jesus fez? O que está acontecendo? Jesus fez uma pergunta. Jesus não chegou apontando o dedo, ele apenas fez uma pergunta: o que está acontecendo? E os discípulos foram até um pouco ríspidos, né? Ô meu, parece que é só você que não sabe o que está acontecendo. Você é um visitante aqui, chegou ontem, chegou hoje. E Jesus novamente pergunta: mas o que houve? Ele nunca vai apontar o dedo para você pelo motivo qual você abandonou o teu propósito. Ele vai chegar e perguntando: o que acontece para que você chegue a esse ponto? Ele nunca vai chegando apontando o dedo na sua cara falando: olha, você não pode fazer isso porque não. Ele vai: o que acontece, meu filho? O que acontece? E às vezes a gente fica dando volta e não abre o coração, mas às vezes Jesus só quer que nós venhamos rasgar o nosso coração para mostrar aquilo que nos afligiu, aquilo que pode ter nos separado do nosso propósito. Ele só quer que às vezes a gente rasgue o nosso coração e conte para Ele o que está acontecendo. Às vezes a decepção, às vezes a mágoa, às vezes a tristeza, às vezes a falta de amigos faz com que nós venhamos parar de olhar para o propósito de Deus nas nossas vidas e a gente quer parar no meio do caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles estavam voltando para a vida que eles viviam em Emaús. Por quê? Eles mesmos falaram. Coloque seu olhinho aí na Bíblia, no capítulo 1, no versículo 21. O que eles falaram no versículo 21? E nós esperávamos que Ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles tinham a esperança em Jesus. Eles tinham a esperança em Jesus que ia trazer redenção a Israel, que ia trazer novamente o acesso ao Pai, que ia fazer com que o véu se rasgasse e nós pudéssemos ter novamente acesso ao Pai. Mas era o terceiro dia e eles não estavam enxergando a Jesus. Eles esperançavam por alguém que trouxesse redenção a Israel, porém eles não viram que a esperança estava ao lado deles, caminhando na mesma estrada, porque os seus olhos estavam totalmente bloqueados
pela mágoa, pela falta de esperança, porque eles deixaram de acreditar em uma palavra que Jesus tinha falado. E às vezes nós esquecemos, temos amnésia, não é incrível? Como nós hoje em dia somos tão parecidos, nós esquecemos do propósito. Nós esquecemos do propósito e começamos a olhar para as circunstâncias e esquecemos daquilo. Ei filho, o teu propósito é, vai, faz discípulo. Aleluia, Senhor. Você vai ser usado, vai gerar cura em meio aos doentes. E nós esquecemos, porque o que nos aflige é maior do que o nosso próprio Deus. É isso que eu às vezes entendo. Nós não conseguimos entender que o nosso Deus é maior do que todas essas coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Pelas circunstâncias, porque parecem que é maior que o nosso próprio Deus, eles não enxergaram que Jesus estava caminhando do lado deles. Bendito por Deus. Andando do lado deles e perguntando: o que está acontecendo? E eles falaram, e eles continuaram falando. No versículo 19, Jesus perguntou: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras. Eles estavam quase evangelizando Jesus, né? Jesus era uau! Chegaram a evangelizar Jesus. Por que Jesus isso? Por que Jesus aquilo? E os chefes e os sacerdotes e as nossas autoridades entregaram ele para a morte. E é incrível que eles até falaram que algumas mulheres chegaram neles e falaram: olha, o sepulcro está vazio, um anjo falou que ele está vivo. Mas eles foram lá no sepulcro para confirmar a história, realmente estava vazio, mas ainda eles não acreditaram, bloqueados, não conseguem enxergar, só conseguem enxergar que Jesus morreu, mas não conseguem lembrar que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. É incrível como a mágoa, como aquilo que a gente guarda e não coloca para fora, nos faz bloquear o propósito de Deus nas nossas vidas. E é por isso que Jesus quer que nós falemos. E às vezes Ele não quer que nós só falemos palavras bonitas, palavras de adoração. Ele quer ouvir da nossa boca a verdade que rasga o nosso coração, de uma forma que tudo isso sai, todas essas mágoas, tristezas saem, e nós conseguimos enxergar algo melhor e entender o propósito daquilo. Sabe por quê? Porque a gente acha que as nossas mazelas, os nossos pecados podem ferir ou surpreender a Deus, mas nada é maior do que Ele. Ele nunca vai ser maior, nunca vai ser menor que o teu pecado, nunca vai ser maior que a tua tristeza, nunca vai ser menor que a tua mágoa. Ele é acima de todas essas coisas. Então, se você acha que um dia você surpreendeu a Deus ou você feriu a Deus, esquece. Ele é maior do que todas essas coisas. E quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida, te limpando de todo o pecado. Ele não vê aquilo que você está fazendo, Ele vê o sangue te limpando, e Ele vê o arrependimento que há dentro do teu coração. E eles falaram, Jesus perguntou 2 vezes, e eles começaram a falar, e falaram, que o que aconteceu com Jesus, e que os sacerdotes e os mestres levaram ele à morte, enfim, falaram. E aí Jesus começa um processo. Jesus começa o processo de abertura dos olhos daqueles discípulos que estavam tão bloqueados para o que ele já tinha dito. Você percebe que após falar, começa o processo de Jesus? O processo de Jesus não é ele vai escancarar os seus olhos, nunca. Ele vai deixar que você tome o primeiro passo, e aí ele vem e entra. É bem diferente com Jesus. Jesus não força ninguém a nada. Jesus não força ninguém a nada. No versículo 25 a gente começa a entender esse processo.
entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, mas eles esqueceram das Escrituras. Eles conheciam que o Cristo revelado devia passar, mas eles esqueceram as Escrituras. E às vezes é muito isso que acontece na nossa vida. A gente sabe da Bíblia, a gente vem na igreja, a gente assiste culto, a gente chora, mas quando vai encarar o problema novamente, a gente esquece daquilo que acontece em nossas vidas. E os discípulos esqueceram daquilo que tinha que acontecer com Jesus. A gente esquece que o Evangelho verdadeiro produz renúncia, produz mudança de caráter, e essa mudança de caráter gera dor. E a dor que Jesus sofreu, era necessário derramar o sangue, estava escrito, eles sabiam. Eles sabiam. E naqueles 11 quilômetros, ele foi expondo novamente a eles. Você está vendo como Jesus não tem preguiça de pegar pessoas que me reconciliei com Jesus, caí, me reconciliei com Jesus de novo. Jesus não tem preguiça de ir atrás das pessoas que ele já insistiu muito. Caiu uma vez, ele está lá de novo. Aleluia. Ele está lá de novo. Jesus não tem preguiça de ninguém. Sabe por quê? Porque o que importa é que você seja limpo através do que ele fez, não é com as suas próprias forças. Não é. E aí esse processo de abertura dos olhos começa. E é interessante o que Jesus faz. Jesus, nesses 11 quilômetros andando com os discípulos, quando chega próximo ao povoado de Emaús, ele faz com que os discípulos percebam que ele vai adiante, que ele não vai ficar na cidade. E aí acontece algo que é algo incrível, que às vezes nós não nos apercebemos. Ele finge que vai adiante. Sabe por que ele mostra para o discípulo que parece que ele vai adiante? Porque ele espera uma atitude deles. Ele espera uma atitude deles. Qual a atitude que ele espera dos discípulos? No versículo 30, fala assim: quando estava à mesa, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. A atitude que Jesus esperava daqueles discípulos era: mestre, entra na minha casa, entra aqui, trabalha no meu íntimo, trabalha naquilo que eu preciso ser tratado, trabalha naquilo que me gera mais dor, trabalha nas minhas feridas. É isso que Jesus espera. Ele espera uma palavra nossa dizendo: ei, Jesus, não vai, fica no meu coração, fica na minha vida, transforma a minha vida. Ele precisa ouvir, porque não é por força, nem por violência, é se nós deixarmos ele agir. E ele entra na casa, e é incrível a atitude dele quando ele entra na casa. É incrível. Sabe por quê? Porque normalmente quando você vai na casa de alguém visitar, eu não sei você, mas eu, quando eu vou comer, eu não vou lá, pego pão, graças a Deus, não. Vocês fazem isso ou é eu que não faço? Não faz. Mas você é educado, você procura ser educado, você deixa se servir, lá, mas a casa até agradece. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele chuta a porta,
a porta já está um pouquinho aberta, porque a gente abriu, ele escancara a porta, mete a mão no pão, e aí começa. O que fala o versículo aqui? Então entrou ele para ficar com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão. Primeira coisa, ele tomou o pão. Ele sentou na mesa e pegou o pão. Beleza, ele pegou o pão. Partiu. Ele tomou o pão, deu graça e partiu. Sabe o que eu entendo com isso? Quando ele entra na tua casa, ele cuida de tudo daquilo que te sustenta. Ele toma conta de tudo da sua vida, mas é de tudo. Você não tem mais que se preocupar com o pão que vai estar na sua mesa, com o salário que vai estar caindo na tua conta, com os teus familiares que estão passando por um período difícil. Não! Ele cuida de tudo. Você deu espaço, ele cuida de tudo. Você deu liberdade, ele cuida de tudo. Você deu liberdade para ele vai cuidar de toda a sua vida. E ele agradeceu e entregou o pão a ele. E na hora de entregar o pão, aí eu falei, meu Deus do céu, Jesus, por que na hora, você andou 11 quilômetros com a pessoa, falou por onde? Imagina se andar 11 quilômetros, quanto tempo não dá isso? E mas ficou 11 quilômetros do lado dos caras, do lado das pessoas, o cego, andando, falando de Moisés, todos os profetas falando que Jesus ia sofrer, que isso. E por que no partir do pão, eles abriram os olhos? E aí eu fiquei pensando, Jesus. E outro ponto, Jesus não era a primeira vez que estava fazendo aquilo. Jesus já tinha feito isso em outros lugares com eles, porque Jesus comia com eles e ele sempre dava graça. Sentava à mesa, pegava o pão, partia e dava graça. Será que foi por isso? Não foi por isso que eles lembraram. Sabe por quê? Ele pegou o pão, ele deu graça, ele partiu. Na hora que ele partiu o pão, os discípulos viram as marcas nas mãos dele. Eita! Os discípulos viram aquelas marcas. E aí eu entendo por quê que eles entenderam que era Jesus a partir disso. Porque durante o caminho todo eles conversaram com Jesus. E Jesus expunha as escrituras para eles. Falava com eles. Palavras são importantes, mas as cicatrizes é o que revela quem é Cristo em você. São as cicatrizes que você tem na sua vida que pode revelar Cristo, a operação de Cristo em sua vida. Mas aí também eu fiquei intrigado, porque se Deus é um Deus que tem poder para curar, tem poder para limpar, tem poder para mudar a situação, transformar água em vinho, por que Deus deixa marcas? Por que Deus deixou marcas no seu filho? Eu comecei, eu falei, Deus, por quê? Se você pode restaurar, se você pode tornar novo. E aí eu entendi que o Evangelho não é estética. Deus faz questão de deixar as marcas, porque elas fazem as pessoas enxergarem Cristo na sua vida. São necessárias cicatrizes, não feridas. As cicatrizes são necessárias, as feridas não. As feridas não. E a gente vê que Jesus não mostrou as feridas. Ele não mostrou as feridas. No partir do pão, não estava lá ferido,
sangrando. Ele não falou, nossa, como eu sofri, não. Ele só teve atitude. Ele só teve a atitude de partir o pão. Ele falou, nossa, como eu sofri naquela cruz, para que os discípulos entendessem que ele estava lá. Não, ele não ficou mostrando ferida para ninguém. Sabe por quê? Porque o que importa não são as feridas, são como as suas feridas se formaram em cicatrizes. São como as suas feridas você deixou Deus tratar na sua vida. E a partir daquele momento que eles viram as mãos de Jesus, eles voltaram 11 quilômetros. No mesmo dia, cara, imagina você andar 11 quilômetros num dia e voltar 11 quilômetros no mesmo dia. É só Jesus para dar energia para os caras. Misericórdia. Eu ando daqui até a Balduco ali já. Meu Deus, estou morrendo. E os caras, eles andaram 11 quilômetros e voltaram 12 quilômetros. E esse caminho de volta é o perfeito, é o arrependimento, é 360, é a volta completamente, é a mudança de mente. Eles entenderam novamente o chamado dele, eles entenderam que Cristo tinha cumprido aquilo que eles falavam, e eles voltaram no mesmo dia. No mesmo dia, eles voltaram. E eu quero abrir com vocês para explanar um pouco mais isso em João 20, 19. João 20, versículo 19. Eu vou adiantar aqui lendo, para a gente não atrasar. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Você está vendo como porta fechada não é problema para Jesus? Você está vendo como porta fechada não é problema para Jesus? Ele vai estar ali com você, você só não vai enxergar se você não quer. Ele vai falar, paz seja com você, e você só não vai ter paz se você não quiser. Porta fechada nunca foi problema para Jesus. E ele continua, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos. Mais uma vez Jesus mostra as cicatrizes. Jesus mostra as cicatrizes para ele, as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Às vezes a gente quer ser santão, a gente às vezes quer ser o crentão, né? E às vezes a gente tem vergonha das nossas cicatrizes. Mas o evangelho real não é você, porque eu sou santo, eu sigo. Não, é você. Eu tenho as minhas cicatrizes, mas são cicatrizes porque o próprio Deus curou-me. O próprio Deus restaurou-me. Eu tinha minhas feridas, eu tinha minhas mazelas, mas está aqui minhas cicatrizes. Hoje eu sou curado porque Jesus se entregou por mim. Cara, isso é evangelho. Isso é evangelho. A gente tem que parar de ter vergonha das nossas cicatrizes. A gente tem que parar de ter vergonha e expor como nós fomos curados, como as feridas cicatrizaram. Às vezes, a forma com que Jesus, Deus, tratou conosco será uma forma de cura para as outras pessoas. E Jesus estava falando assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que o papai faz. Estava sangrando na cruz, né? Estava furado lá na cruz. Meu lado estava aberto. Meus pés estavam furados. Eles continuam, mas então as cicatrizes não doem mais. As feridas não doem mais. As feridas não sangram mais. O evangelho gera marca, e Deus deixou marcas no seu Filho para também deixar em nós a marca daquilo que vencemos em Cristo. Então não é porque você foi bonitinho e chegou em Jesus e se arrependeu, foi também, mas foi porque Ele fez na cruz, porque Ele morreu por você, você hoje tem acesso ao perdão. Não é nada porque você é legal, porque você não, é porque Jesus é.
E ele deixou marcas no Filho, para deixar também em nós a marca daquilo que nós vencemos em Cristo. Cara, isso é demais. No versículo 24 de João 20 ainda, ele está falando com Tomé. Ele vai falar com Tomé, na verdade. Vamos ler? Tomé, chamado Dídimo, Didi, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Não estava. Tomé não estava naquele primeiro momento. Os outros discípulos lhe disseram, mais um cego, né? Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Às vezes a gente às vezes fica julgando, né, o cara, falando, Tomé, né? Mas antes de julgar alguém por aquilo que ele fala, por aquilo que ele está expressando, é bom a gente entender um pouco o que ele está vivendo, se colocar um pouquinho na história. Ele também era discípulo, ele também estava ali com Jesus devia ser tão bom estar com Jesus que se ele morresse também, eu acho que eu ficava doido também, cara. Eu estava ali todo dia com Jesus, comendo com Jesus, vendo Jesus operar milagre, e do nada os caras prendem, açoitam e matam o cara, e eu fico sem ele, e eu fico louco, eu ia ficar louco. O cara é meu apoio, o cara é minha base, o cara é a demonstração do poder de Deus do meu lado. Eu ia ficar louco, eu ia. E aí ele continua: não crerei, se eu não pôr a mão do seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas novamente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse: Tomé, ele nem liga para os outros. Ô Didi, chega aqui, vem cá. E o que ele fala? Coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Sabe o que ele estava falando? Ele não estava falando para que ele tinha certeza, não. Ele estava falando assim: olha isso aqui é o poder do nosso Pai. Isso aqui é o poder de Deus que restaura feridas, que cura chagas, que transforma em cicatriz, mas deixa a marca para que as pessoas possam entender o poder dele na vida de vocês. Então as feridas são necessárias até o momento que nós deixarmos Deus tratar conosco e transformá-las em cicatrizes. As feridas que Jesus falou: Tomé, vem cá, você não precisa tocar. Ele não teve a intenção de fazer com que Tomé cresce nele, não. Ele queria que Tomé cresce no poder de Deus de restaurar pessoas e curar feridas. Às vezes nós queremos que as pessoas creiam no que a gente fala. Às vezes nós queremos que a pessoa, que não, você precisa crer em Jesus, porque Deus, e em vez de mostrar para ela o que Deus fez na nossa vida, a gente está com a intenção errada. A gente não tem que querer que as pessoas, tem que querer, mas não é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que elas acreditem. É no trabalhar. As palavras são muito importantes. Isso aqui que a gente faz, cultuar, pregar, é muito importante. Os próprios discípulos disseram lá, vamos voltar em Lucas 20, 24. Os próprios discípulos falaram. No versículo 33 de Lucas 24, o que eles falaram? Enquanto falavam sobre isso, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-lhes. Só um minuto. Então os dois contaram o que tinha acontecido. Tá, enfim, vou contar aqui o que eu estou achando. O que eles falaram depois que Jesus desapareceu? Um comentou com o outro, e queimava o nosso coração quando ele falava, e queimava. As palavras podem fazer com que nós venhamos, as pessoas queimem o coração, mas as atitudes e as cicatrizes é o que revelam Deus.
As palavras podem, sim, são necessárias, sim, mas o que revela o Evangelho são as cicatrizes de Cristo e as cicatrizes que estão em nós, que revelam o agir de Deus. Eu posso ficar aqui falando, falando, mas se você não entender que as feridas que você tem aberta hoje, se você não deixar o Espírito Santo, Jesus, entrar na sua vida e sarar, você nunca vai deixar cicatrizar. Chegou a hora de parar de sangrar. Chegou a hora de parar de doer. Sabe por quê? Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E Ele tem o poder, acima de todas as coisas, para te curar e fazer com que a sua ferida cicatrize. Se coloque de pé. Vamos orar. Se você hoje tem alguma cicatriz na verdade, se você hoje tem alguma ferida que te faz sangrar, que você não supera, que você não consegue superar, se hoje você tem alguma cicatriz, ou se você hoje tem alguma ferida que você já pediu para Deus, Deus, me ajude, creia que assim como Jesus mostrou as suas cicatrizes, você também hoje pode deixar que Ele cicatrize as suas feridas. Feche seus olhos, vamos orar. Mas ore com toda a sinceridade do teu coração. Ore com toda a sinceridade do teu coração e diga: Pai, eu não quero mais. Eu não quero mais. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos na Tua presença neste momento, para Te louvar e Te engrandecer pelo Teu Filho, que veio para ser ferido e foi ferido, que veio para ser perseguido e foi perseguido, que veio para ser morto e foi morto. Mas Ele nos deixou bem claro que Ele veio para cumprir tudo aquilo que estava em Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós hoje venhamos abrir os nossos olhos e entender que temos um Deus que pode restaurar a nossa vida, um Deus que pode cicatrizar feridas, um Deus que pode estancar sangramentos, e ao olhar para as cicatrizes nós não vamos mais sentir dor, porque o Deus Todo-Poderoso tem poder para tirar toda a dor. Oh Jesus, vem sobre as nossas vidas, Pai, e nos limpa de toda mágoa, de toda tristeza. Nos deixe, Pai, com os olhos presos a Ti, Senhor, presos a Ti, não preso na circunstância, não preso em homens que nos decepcionam, não preso em circunstância, não preso em doenças que podem até atingir o nosso corpo físico, mas o meu Deus é maior que toda doença, é maior que todo câncer, é maior que tudo e todas as coisas. Pai, que nós venhamos olhar somente para Ti, Senhor, somente para Ti, e deixar que o Senhor cure as nossas feridas, mas deixe as cicatrizes, porque elas vão falar com muitas pessoas. Elas vão falar com muitas pessoas, e pessoas verão as cicatrizes e entenderão: existe um Deus que me cura e que me faz superar as circunstâncias da vida. Pai, nós Te agradecemos por esta palavra.
E que essa palavra ecoe nos corações por muitos e muitos e muitos anos, milhares de anos, até o Senhor voltar, porque isso é essencial em nossas vidas. Entender que o Senhor tem o poder de cicatrizar as nossas feridas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Só fica uma coisa bem clara para vocês. Se você não guardou nada do que eu falei, se você não entendeu nada do que eu falei, só guarda isso aqui. Feridas não, mas cicatrizes sim. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.